A Sessional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Eleitoral, tem a honra de recebê-los para o webinar Voto Impresso, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Alberto Luiz Mendonça Rolo, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Dr. Alberto, a palavra é sua. Então, vamos lá. Boa tarde mais uma vez. É um prazer estar novamente aqui em um evento promovido pela OAB. Eu agradeço pela oportunidade ao presidente da OAB, Caio Augusto dos Santos. Agradeço também ao presidente da Comissão de Direito Eleitoral, Dr. Hélio Freitas Carvalho da Silveira, que tem promovido uma série de discussões e debates importantes para o direito eleitoral e para a nossa democracia. Hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre a urna eletrônica. Já tivemos um outro evento há algumas semanas. Esse assunto, ao contrário, não está esgotado, não está suficientemente debatido, principalmente porque está em discussão uma PEC lá no nosso Congresso Nacional sobre a volta do voto impresso. Isso ainda não foi discutido de forma definitiva. Então, além desses debates dos nossos deputados, nossos senadores, nós também temos debates no âmbito do próprio Poder Judiciário, alguns ministros, né, principalmente o ministro-presidente do TSE, o ministro Barroso. Esses últimos dias, outros ministros também foram mencionados, e também o próprio Poder Executivo, através de Sua Excelência, o nosso presidente, também faz questão de trazer esse assunto com bastante frequência, não só nas lives que faz, mas também em outras entrevistas. Então, essa é uma oportunidade que a Comissão de Direito Eleitoral traz, mais uma, com a autorização, o apoio da própria OAB, para a gente discutir esse assunto. Nós temos aqui como convidados 3 pessoas diferentes, cada um com as suas formações. Eu vou ler o mini currículo que a comissão informou em cada intervenção de cada um. Em princípio, a ordem de fala será primeiro do Lucas Lago, depois da Alcina Mara e depois da Lara Mesquita, com um tempo de aproximadamente 15 minutos, para que a gente possa fazer depois uma outra rodada, não é? Então, sem gastar muito tempo, vamos para a primeira intervenção do Lucas Lago. Deixa eu pegar aqui. Se eu abaixar minha cabeça, não é que eu estou prestando atenção, não é que eu não estou prestando atenção, estou olhando as minhas anotações, né? Então, Lucas Lago é graduado e mestre em Engenharia da Computação pela Escola Politécnica, onde pesquisou confiabilidade de software. Então, tem tudo a ver com o nosso assunto. O que mais? Foi bolsista do Media Democracy Fund da Mozilla em 2018, atuando como Tech Fellow do Interlab. Atualmente é colaborador no Centro de Estudos da Sociedade e Tecnologia na Universidade de São Paulo e mantém projeto de código aberto com foco em transparência de discurso político e combate à desinformação. Mais uma vez, tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Então, é um técnico diferente de nós, advogados, membros da comissão e todos os nossos convidados que estão inscritos, estão nos brindando com a sua presença, com a sua audiência, é um técnico que vai falar de aspectos técnicos, né? Então, vamos ouvir, vamos aprender e depois vamos fazer as provocações sempre no bom sentido. Muito obrigado pela aceitação do nosso convite, Lucas. Muito obrigado pelo seu tempo. A palavra é sua, por favor. Vou primeiro só compartilhar aqui a apresentação que eu preparei. Acho que todo mundo consegue ver, né? Perfeito. Boa tarde. Eu gostaria primeiro de agradecer ao Dr. Hélio pelo convite e também ao Dr. Alberto pela introdução. Bom, eu vou falar aqui sobre o voto impresso e o que eu vou falar é um pouco o embasamento técnico de por que
de onde surgiu essa necessidade do voto impresso, como ela surge, de onde ela vem. Então aqui são os tópicos que eu vou cobrir nesses 15 minutos que eu tenho. Falar um pouco sobre a relação de tecnologia e política, explicar o conceito de independência de software, que é o conceito que vai embasar a questão do voto impresso, explicar o que é a auditoria de limitação de risco, que é o que a gente sugere que seja feito com os votos depois de impressos, e vou depois comentar alguns erros comuns que aparecem no debate sobre as urnas, algumas coisas que são um pouco erradas que a gente acaba perpetuando. Bom, essa aqui é a bibliografia básica que eu usei para fundamentar minha apresentação. E vamos lá. Bom, antes de mais nada, a gente tem que aceitar o fato de que a tecnologia não é neutra. A tecnologia ela é política, a tecnologia ela tem uma relação muito forte com a política, e isso é ainda mais importante quando a gente fala de algumas tecnologias como tecnologias de segurança. Criptografia, principalmente, que são tecnologias que elas rearranjam o poder na sociedade. Elas definem quem pode fazer alguma coisa e em quais circunstâncias. Essa é uma frase do Philip Rogaway, e eu acho que ela é fundamental para qualquer debate sobre tecnologia e sociedade. E não só a tecnologia em si, o uso de uma ferramenta tecnológica em si, mas até a própria arquitetura da tecnologia, ela tem um impacto político, ela tem um impacto na distribuição de poder na sociedade. E o Lewis Mumford, ele é um historiador de tecnologia, ele usou dois termos, tecnologia autoritária e tecnologia democrática, para diferenciar as tecnologias que centralizam o poder em poucos atores, que seria a tecnologia que é, por definição, autoritária, e a tecnologia que distribui o poder entre diversos atores, que seria a tecnologia democrática. Ele usa como exemplo, no livro dele, a tecnologia de usinas hidrelétricas. Uma usina hidrelétrica é uma tecnologia autoritária, porque ela centraliza toda a produção de energia em um único numa grande estrutura. Diferente de uma energia solar, que é uma tecnologia que cada um produz um pouco, então ela é mais distribuída, ela é mais democrática. E ele vai ter várias considerações em cima desses dois termos. Então, quando eu usar o termo tecnologia autoritária, aqui eu estou me referindo a isso. E uma tecnologia que é autoritária, que tem essa arquitetura autoritária, ela inevitavelmente vai levar a gente à necessidade de confiança em um único ator. Então a gente vai ter um único ator ou um pequeno grupo de atores que a gente vai precisar confiar neles para confiar nessa tecnologia. E confiança, quando a gente fala disso, ou a necessidade de confiança especificamente, ela é uma coisa muito ruim quando a gente fala de tecnologias de segurança. A gente tem até esse provérbio russo que virou um mantra na área de segurança, que confie, mas verifique. Então você nunca estabelece uma confiança cega em um ator quando a gente está tratando de tecnologia de segurança da informação. E para fazer com que a gente tenha uma tecnologia eleitoral que tenha essa distribuição de poder, que não tenha essa arquitetura autoritária, a gente precisa de uma coisa que chama independência de software. E um sistema ele só é independente de software se, quando tivermos um erro ou uma modificação no software, a gente não tenha um erro ou uma modificação no resultado da apuração. Esse termo foi cunhado em 2006 e até hoje ele baliza boa parte das discussões sobre sistemas eleitorais. Então, o que isso quer dizer? E esse era o problema das urnas de primeira geração, que é impossível que o eleitor verifique se a intenção que ele tinha quando ele votou foi respeitada pelo software. Por quê? Porque todas as camadas de verificação que ele tem, elas são parte do software. Então, não importa muito quantas camadas a gente vá colocando de software dentro do sistema,
a gente vai continuar com a limitação de tudo isso está sendo mediado pelo software, tudo isso está concentrado no software. Eu fiz aqui um esqueminha muito básico de como a urna funciona, né? E, então a gente tem duas coisas. A gente tem um mundo real aqui na esquerda, onde tem o eleitor, e a gente tem a interface que o eleitor vai fazer com o mundo digital, que é o teclado ali dele, onde ele digita na urna. E dali para frente, tanto a totalização quanto o registro do voto, eles ficam presos, eles ficam nesse mundo digital, nesse mundo do software, sob o domínio do software. E esse é o problema que a gente tinha nessas urnas de primeira geração. E aí a gente tem essa recomendação 4.11. Eu coloquei aqui o título, recomendação 4.11 é o título da recomendação do relatório Securing the Vote, que foi escrito em 2018 para a eleição americana. Ele é um relatório de consenso da Sociedade Científica Americana para tentar chegar num ponto de como melhorar a eleição americana. Então, o que essa recomendação 4.11 diz? Que todas as eleições devem ser executadas com células legíveis por humanos. E, basicamente, é daqui que vem toda a ideia do voto impresso. O que a gente quer dizer é que os humanos deveriam ser capazes de conferir se o software respeitou a intenção deles ao votar. Então, o que essa recomendação 4.11 sugere, né? Que a gente coloque nesse modelo que a gente tinha da urna uma segunda etapa que traga o voto da pessoa para o mundo real, que tire o voto da pessoa do domínio ali do software. Então, como que isso tradicionalmente foi sugerido? Que a gente coloque uma impressora e que essa impressora gere ali um comprovante assinado, com uma assinatura digital, um QR Code, alguma coisa assim, e isso seja depositado numa urna. Por quê? Porque a gente tirou o voto da pessoa do domínio do software. E o que fazer com esses votos, né? Com todos esses votos que a gente imprimiu? Se a gente fizesse a contagem de todos esses votos impressos, a gente ia ter, basicamente, transformado a urna em uma caneta mais cara, porque ela só imprimiria os votos e a gente teria que contar eles na mão. Então, recontar, esse tipo de contagem não ajudaria em nada. O ideal é fazer o que a gente chama de auditoria de limitação de risco, que é uma recontagem de uma amostra menor, uma amostra estatisticamente significante dos votos, e que essa auditoria sirva de gatilho para uma recontagem em caso de suspeita. Então, ela vai pegar 1%, 2% dos votos que foram impressos, fazer uma recontagem e ver se tem alguma suspeita nesse resultado, de que houve alguma modificação do que foi o resultado do software. E essa é a recomendação 5.7 do mesmo relatório, que sempre seja feita uma auditoria com exame manual das cédulas que foram depositadas. E isso leva a gente à PEC 135, que está sendo sugerida pela deputada Bia Kicis. E ela fala sobre a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas de forma automática, sem contato manual, em urnas indevassáveis para fins de auditoria. Eu, particularmente, não gosto da forma como a PEC está escrita. Eu acho que ela deveria ser um pouco mais próxima do que a gente tem lá na recomendação 4.11 do relatório, especificar a legibilidade por humanos. E por que eu acho isso importante? Porque um dos grandes ganhos da urna eletrônica foi em acessibilidade. A possibilidade de pessoas com deficiência visual votarem com qualidade, com a mesma qualidade que uma pessoa que não tem a deficiência visual conseguia. E quando a gente coloca só que as células físicas conferíveis pelo eleitor, a gente está focando muito no eleitor que não tem deficiência visual, a gente não está tomando cuidados com acessibilidade. Então, eu acho que nesse ponto a PEC está ruim. E eu acho também que ela é ruim porque ela define muito, ela restringe muito a tecnologia. Ela está falando que as cédulas têm que ser físicas e que elas têm que ser colocadas automaticamente, sem contato manual, em urnas. Em vários lugares que a gente tem urnas, cédulas físicas sendo implementadas, elas são depositadas manualmente. Na Argentina, que teve eleição recentemente,
isso era feito manualmente. Então, eu acho que a PEC, ela foca demais em alguns problemas que ela acha que existem, que eu não acho que são realmente problemas que deveriam estar sendo lidados ali na Constituição. Mas isso é a minha opinião de engenheiro leigo, então aceito também comentários sobre isso. E só entrando aqui no último ponto da minha fala, que são alguns erros que a gente sempre que vai ter esse debate, a gente vê esses erros. Eu trouxe aqui alguns erros que são normalmente das pessoas que defendem o uso da urna, apesar que existem muitos erros dos outros lados, mas porque eu vim aqui para fazer um pouco um contraponto do último evento, que acho que os 5 palestrantes eram contra o voto impresso, eram favoráveis à urna de primeira geração que a gente tem. Então, a primeira é que a tecnologia eleitoral brasileira é exemplo para o resto do mundo. Isso realmente é fato, mas não pela urna brasileira. O que normalmente é muito bem visto fora do Brasil e muito bem comentado são o entorno da votação brasileira, né? Cadastro biométrico dos eleitores é sempre muito, muito bem falado, e toda a forma como o TSE cuida do antes e do depois da eleição. A urna em si, por ser uma urna de primeira geração, ela já está sendo superada na maior parte dos lugares, que a gente tem essas urnas que a gente chama de segunda geração, que são as urnas com o voto impresso ou com um comprovante. O segundo ponto que sempre aparece é que a falta de acesso à internet faz com que a urna seja totalmente segura. Quando a gente fala de ataques à urna eletrônica, a gente dificilmente está falando de ataques durante a eleição, que a pessoa está lá votando e a urna é acessada pela internet e aí ela é alterada, alguma coisa ali. Normalmente a gente fala dos ataques que aconteceriam antes ao código que vai ser carregado naquela urna. Então, quando a gente fala da falta de acesso à internet, isso é quase indiferente quando a gente está pensando na segurança em si da urna. Um outro erro que eu vejo que aparece bastante é sobre a auditoria da eleição de 2014. O PSDB realmente contratou uma auditoria e a auditoria produziu um relatório, mas a conclusão da auditoria de 2014 é que o sistema não é projetado para uma auditoria externa, independente e efetiva dos resultados. Então, assim, usar o argumento da auditoria de 2014 é muito ruim, porque o resultado dela não foi exatamente bom para a urna eletrônica. Esse aqui eu vi numa entrevista com o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que ele comentou: se você duvida da urna eletrônica, por que você confiaria no recibo que ela imprime? E realmente você não deveria confiar no recibo, você tem que fazer uma verificação dele. Então, o recibo está lá para você verificar se o seu voto realmente está representado ali, e aí você confirma que aquilo lá representa a sua intenção de voto. Uma coisa que falam é sobre a inserção de cédulas falsas, que seria muito fácil. Bom, não seria, porque cada voto que seria impresso, ele teria um QR Code, um código que garantiria que ele foi produzido por aquela urna. Isso seria fácil da gente verificar e difícil de ser duplicado. Então, é uma garantia legal que a gente tem de que realmente não seria feito dessa forma. E o último ponto é o argumento de que custaria 2 bilhões de reais. Sim, teria que comprar impressoras para todas as urnas, é caro, mas eu não acho que o custo deveria ser uma prioridade quando a gente está falando da construção de um sistema eleitoral robusto. Eu entendo que tem que estar ali nos itens que a gente tem que analisar, mas eu não acho que tem que ser talvez o primeiro. Então, assim, não é porque é caro que a gente não deveria fazer. Então, esses são alguns pontos que eu vejo e sempre são muito repetidos. Então, acho que é importante destacar eles.
Bom, a minha primeira fala era só isso. Eu tenho aqui meus contatos, essa apresentação vai estar disponível depois para todo mundo. Quem quiser entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E eu devolvo a palavra para o Dr. Alberto. Então, vamos lá, Lucas. Muito obrigado. Eu vou deixar algumas provocações para você. Eu prefiro fazer dessa maneira do que deixar tudo para o final. Aí você, se você quiser, você anota para a gente, na segunda rodada, falar isso de novo. Pelo que eu entendi da sua explicação, o problema maior, então, é em relação ao software, porque, pelo projeto da deputada Bia Kicis, você vai votar na urna eletrônica e é o mesmo sistema de software que vai imprimir o mesmo voto. Então, se você não confia no software para o voto eletrônico, então você vai ter a mesma questão de desconfiança na hora da impressão do voto, né? Então, essa é uma primeira provocação que eu deixo para a gente falar na segunda rodada, que você chamou de ataque ao software, né? E eu achei importante você destacar que o problema da urna não estava ligada à internet é menos importante, porque o problema realmente seria no software e não na invasão de hacker durante o processo. Isso eu achei bastante importante. E aí, deixa uma última pergunta, Lucas. Você falou em custo, mas preocupa a gente falou na última reunião da OAB, a questão do tempo. Nós estamos hoje no dia 2 de julho, ainda que a PEC seja aprovada até outubro, não vamos discutir o artigo 16 da Constituição, ou depois de outubro, insisto, não vamos falar do artigo 16 da Constituição. Minha pergunta técnica é, você entende que daria tempo, são 570 mil urnas eletrônicas, dá tempo de fazer um projeto, dá tempo de fazer uma licitação, dá tempo de fazer a construção das 570 mil impressoras, a implementação e a testagem para as eleições de 2022? Eu deixo essa pergunta para você como técnico, tá? E aí vamos para a nossa segunda palestrante dessa tarde. Deixa eu pegar aqui a apresentação, para a gente fazer como fez com o Lucas. Está aqui. Doutora Alcina Mara Marques Guimarães Rodrigues, que é vice-presidente da organização social Instituto Projeto Cura, trabalhou por muito tempo, depois eu queria que ela dissesse exatamente quanto tempo no TRE, mas é mais importante aonde ela trabalhou no TRE. Minha anotação aqui, foi 15 anos, atuou como secretária de Tecnologia e Informação do TRE. Quer dizer, então, é exatamente o ponto que a gente está tratando aqui. E também atuou no CIE, Centro de Integração de Empresa e Escola. Tem experiência em gerenciamento e logística de distribuição de equipamentos, acompanhamento de elaboração e instalação de sistema de informação, sistemas eleitorais e urnas eletrônicas, administradora e gestora da área de captação de recursos para projetos de organização social. Bacharel em Administração pela Unisantana, especialista em ensino à distância e gestão pública pelo SENAC. Noto aqui, doutora Alcina, 15 anos como secretária de Tecnologia da Informação lá no TRE. Se a nossa urna eletrônica tem 25 anos, então você acompanhou todo o tempo que você ficou no TRE, você trabalhou com a urna eletrônica. Então, por favor, divida conosco as nossas considerações, a sua experiência. A palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. É o seguinte, boa tarde a todos. Meu nome, então, é Alcina Rodrigues, e eu quero agradecer muito o convite para participar desse debate e cumprimentar todos os participantes aqui. Bom, eu trabalhei no tribunal por mais de 32 anos, e desses 32 anos, eu vou fazer um breve histórico aqui do que eu sempre trabalhei na organização e no planejamento das eleições. E na Secretaria de Tecnologia da Informação, eu trabalhei nos últimos 15 anos. Depois disso, eu me aposentei, tá? Eu fui chefe de cartório no tempo em que tudo era manual, tudo, exatamente tudo. Os requerimentos de alistamento eleitoral, os canhotos que a gente usava para fazer isso, o Lucas deve ficar arrepiado quando escuta, a gente fazia conferir a duplicidade dos eleitores, era tudo manual, as folhas individuais de votação, que são hoje as pastas de votação que a gente assina, e tudo isso a gente fazia para assinar, para dizer que compareceu naquela eleição, né? O título de eleitor também, não era digitado, era datilografado e ainda colava a foto. Era um trabalhão danado, era uma coisa... Imagina quanto erro, quanto problema nós não tivemos aí com toda essa datilografias e conferências, né?
E aí a gente vem com a evolução do processo eleitoral, que foi, em 1986, o recadastramento eleitoral, né? Que aí teve o recadastramento no país todo. Em 94, já começou a informatização da justiça eleitoral e da totalização dos votos. Então, a totalização já se fazia pelo SERPRO. Em 95, a informatização já dos processos eleitorais, tá? E em 96, a implementação do voto eletrônico. Chega a urna eletrônica para a gente, que foi usada nas capitais e nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Em 2004, nós tivemos a implementação dos mecanismos de auditoria, as lacrações de sistemas e os testes de integridade. Em 2008, já começou a identificação biométrica nas urnas, né? Em 2016, a gente teve mais de 3 milhões de eleitores com a biometria inserida na urna e com o QR Code também, né, nos boletins de urna. Em 2018, já as urnas têm as fotografias coloridas, apresentadas ao eleitor, e em 2020, os deficientes visuais, eles podem escutar os nomes dos candidatos escolhidos na urna. Antes ele tinha só o número, né? Ele escutava o número. Então, eu vou contar para falar sobre a urna, que ela é segura, ela é de fácil manuseio, ela tem a acessibilidade, como disse o Lucas, para os deficientes visuais, isso é uma coisa importantíssima, e ela permite a recontagem dos votos, tá? Então, a gente vai falar isso um pouquinho lá mais para frente. Então, vamos falar um pouquinho sobre as auditorias da urna. Então, a urna eletrônica, ela tem as auditorias possíveis de serem feitas antes da votação, durante a votação e o pós-eleição. Tá? Então, antes da votação, o que nós temos? Aquele teste público de segurança, tá? Que dá o acesso ao código-fonte de forma sistematizada antes e durante dos testes, e um acesso irrestrito ao software. Tá? Temos a inspeção desses códigos-fontes, que são feitos 6 meses antes da eleição acontecer. E isso tudo é feito e apresentado aos partidos políticos, à OAB, ao Ministério Público, à Polícia Federal, e o teste público de segurança, qualquer um, maior de 18 anos, é só se inscrever. E isso é uma dificuldade, porque a dificuldade que se tem de que os partidos políticos acompanhem, que se tenha esse acompanhamento muito próximo para poder ver qual é o funcionamento correto da urna, tá? Então, temos também as cerimônias de assinatura digital, a lacração dos sistemas, a geração das mídias, e durante, isso antes, né? Durante a votação, um dia antes da votação, a gente tem a auditoria de teste de integridade, que é a votação paralela. Como é que ela funciona? Um dia antes da eleição, é feito um sorteio, né? Na véspera é feito esse sorteio das urnas, que são recolhidas, acompanhadas pelos partidos, pela Polícia Federal e tudo, e vai para um local controlado, e aí se faz todo o processo de eleição, com aquela urna que já estava carregada para acontecer a votação no dia seguinte, pronta para ser usada. Então, ela é retirada, levada para um local, e aí são feitas as cédulas manuais, tem cédulas manuais, e essas cédulas manuais, elas são preenchidas por um grupo, ou são por estudantes, ou são por universitários, e aí depende do ano, né? São preenchidas essas cédulas manualmente, e depois são digitadas numa urna eletrônica, e isso tudo com câmeras ligadas, sendo filmado todo o processo de votação. No final do dia, essas urnas, essas cédulas são comparadas, os resultados são comparados com o boletim de urna que saiu com o resultado dessa eleição. Então, isso bateu, para verificar que não tinha, que o sistema estava correto, enfim, até hoje nós não tivemos nenhuma divergência, nenhuma inconsistência neste momento, tá? E depois da eleição,
nós temos outras auditorias, tá? Que tem a comparação do boletim que todo mundo diz, a comparação do boletim de urna que sai daquela sessão eleitoral, que é afixada na sala de aula, que também tem o QR Code, que pode ser escaneada naquele momento, e você pode comparar esse resultado daquela sessão com o resultado que saiu na totalização da apuração. Então, essa é uma forma, né? A gente tem o log das urnas, que é o registro cronológico de tudo que aconteceu, a hora que a urna ligou, a hora que ela imprimiu a zerésima, a hora que o primeiro eleitor votou, se ela foi substituída, se ela quebrou, se ela foi substituída de novo, enfim. Todo o processo, todos os eventos que aconteceram na urna, elas são ali registradas. E tem o RDV, que é o Registro Digital do Voto, tá? Que esse é vamos dizer, uma auditoria importante. E ela é feito um registro voto a voto do eleitor, tá? E ele é feito aleatoriamente. E ele é criptografado, tá? Também é uma tabela. Vamos dizer, uma tabela que contém lá os candidatos, contém todos os eleitores daquela sessão, e à medida que vai votando, ele vai preenchendo aquela tabela. Então, é uma forma de se fazer, uma possibilidade de se fazer a recontagem dos votos digitalmente, ok? E ela também é criptografada, os dados todos são possíveis de ser verificados. Então, eu acho que, assim, concluindo um pouquinho aqui, que o voto e o resultado da eleição no mesmo dia é a grande vantagem do modelo da urna eletrônica, tá? Mas a urna, ela foi criada para dar segurança no processo e não para dar essa agilidade. E por quê? Porque antes a gente tinha o mapismo, porque a gente tinha os erros de transcrição, a gente tinha aproveitamento de votos, enfim, muitos recursos e impugnações. Então, é por isso que a gente diz que, enfim, que se for uma coisa, se for aprovado a impressão do voto, não há dúvidas que o TSE vai fazer as alterações necessárias na urna, né? Então, isso não tem a menor dúvida. Vão acontecer muitas dificuldades, porque o tempo de licitação, o tempo de distribuição, o tempo de acompanhamento, isso é bem complicado. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da impressão do voto, tá? Como é que isso vai acontecer? Nessa filipeta, vamos chamar de uma filipeta, ela deve conter o resumo da votação, tá? Então, ela tem que ter um QR Code também para uma leitura rápida desses votos. E deve ter também um código autenticador para, se confirmado que aquilo que você votou na urna eletrônica é o que foi depositado na urna, certo? Então, assim, você evita qualquer dúvida. Mas aí nós temos um outro problema, que é a conectividade da urna eletrônica com o voto impresso. Você tem que ter essa conectividade. Se não tiver esse QR Code, esse código autenticador, ele vai sair do software da urna, certo? Então, elas precisam estar interligadas. Então, quais são as premissas que a gente tem para a impressão do voto? É garantir que o voto impresso ele é autêntico, tá certo? É garantir a integridade dessa urna plástica, vamos chamar de urna plástica, e garantir que esse voto impresso ele não seja clonado, ele não seja fotografado durante uma eventual recontagem, vamos dizer assim. E garantir que nenhum voto desse seja substituído, isso tudo no momento. Então, hoje, a gente só tem a garantia para a minha primeira hipótese, que é garantir que o voto impresso é autêntico, tá? Através do QR Code, através do código autenticador. Quais são os paradoxos que a gente tem da urna? Que a urna é a desconfiança do eleitor, é por isso que todo mundo quer o voto impresso, né? Então, para não voltarem para 1994, que a gente tinha cédulas e todo aquele problema, né? Vai ter que se criar um mecanismo para dar essa autenticidade, né? Então, aí o que eu já comentei, que é através desse código verificador que a gente precisa confiar na urna, tá? Então, o que a gente... se houver
Então, vamos dizer, não é preciso dominar nenhum mecanismo de criptografia, nenhuma assinatura digital, nenhum código-fonte para você fraudar a urna plástica, certo? Não precisa, é só você ter um estilete ali, conseguir qualquer coisa que acontecer diferente, você não precisa ter conhecimento nenhum, basta um estilete que você subtrai, e aí, se você acontecer isso, eu tiver lá rasgada a urna eletrônica, e eu tiver rasgada a urna de plástico, na urna eletrônica eu tenho 350 votos, na urna de plástico eu tenho 348, o que eu considero? O que vai valer? Vai valer a urna eletrônica ou vai valer a cédula recontada ali de papel? Ou seja, de novo, nós estamos desconfiando da urna, né? O que vai valer? Nós vamos ter ali uma sessão anulada e vamos ter... Nossa, nós vamos ter a sessão anulada e a judicialização de muitos votos, né? De muitas sessões. E qual que é a nossa preocupação? Eu acho que, assim, que a gente tem que ter em mente, sim, o aumento do tempo médio da votação. Nós temos, em média, 400 eleitores por sessão. Esses eleitores vão votar e eles vão ter que verificar na filipeta ali, quem ele votou. Ele vai lá e confere. Como é que isso vai acontecer? Eu votei, vi, tá tudo ok? Eu vou dar o confirma, aí vai estar escrito lá naquela filipeta confirmado, aqui a impressora vai por uma guilhotina, pega uma guilhotina, pluf, bota dentro da urna plástica. Mas tem um outro eleitor que vai chegar lá e falar assim, votou. Mas eu errei aqui, volta. A hora que ele voltar, ele cancela. Este cancelado, ele também vai ser registrado, ele está escrito cancelado. E vai cair, a guilhotina corta e cai de novo dentro da urna plástica. Quantas vezes eu posso fazer isso? Quantas vezes o eleitor vai poder verificar o seu voto? Isso porque a preocupação é que a gente tem uma bobina ali. Se eu tenho 400 eleitores por sessão, essa bobina tem que ser superdimensionada. Ela vai dar? Vai acontecer? Então, isso vai ter que também ser previsto, né, pelo TSE, certamente. O que mais que a gente vai ter? Fila, que se aumenta e demora mais na sessão eleitoral, você vai ter mais fila. Se você tem fila, o que você faz? Você diminui os eleitores por sessão eleitoral, mas aumenta o número de urnas, aumenta o número de sessões, aí você tem mais gasto com transporte, com armazenamento, enfim, né? Você vai ter o gasto com a compra desse equipamento, que é a impressora, que ela não está na prateleira do mercado, ela precisa ser construída para esse fim. Então, essas são as preocupações. Outra é o travamento. Vamos imaginar que haja um travamento desse voto impresso. Como é que funciona? Aquilo vai ficar aberto. Então, nosso sigilo do voto também foi revelado, tá? Na urna eletrônica, quando você tem um travamento da urna, ou o eleitor não confirmou e saiu, ou o mesário vai lá, desliga a chave, ou ele consegue fazer, e o próximo eleitor, ele não vai ter acesso, então está garantido o sigilo do voto, tá? Então, eu acho que essas são as minhas considerações pela minha experiência com eleição e com urna eletrônica. E fico à disposição para as perguntas que tiverem. Muito obrigada. Obrigado, doutora Alcina. Eu vou fazer a mesma coisa, vou pontuar algumas anotações que eu fiz. Primeiro, as fraudes na apuração, quando a cédula era de papel, o mapismo, na hora que cantava o voto de um que estava anotando e outro que estava contando. Eu me lembro que eu também sou dessa época, viu, doutora Alcina? Eu também ainda nasci antes do voto eletrônico, né? E trabalhei antes do voto eletrônico, eu me lembro como isso acontecia. É importante na sua fala, eu vou destacar as auditorias, porque hoje o pessoal fala em a PEC do voto auditável, como se a urna eletrônica não possibilitasse, né, auditorias. Quer dizer, então, fala que a PEC do voto auditável como se a urna não pudesse ser auditada.
e você falou bem em auditorias antes, durante e depois, acompanhadas pela OAB, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelos partidos políticos que são os maiores interessados. Eu achei importante isso da sua fala. Outra coisa que eu vou destacar, a segurança do eleitor. O eleitor hoje, por conta dessas discussões da PEC, me parece que tem muitos que ficam com a falsa ideia, aí é um problema de desinformação, que vão pegar este voto e vão levar para casa. Então, aí eu tenho certeza que o meu voto está aqui, porque está comigo. Então, se eu não vou conseguir comprovar em quem eu votei com o voto eletrônico, com o voto de papel também não, porque o voto de papel vai ficar lá, e ele vai ser misturado nos 400 votos que você mencionou, então nunca o eleitor vai conseguir identificar o voto dele individualmente, né? Então, nem na urna eletrônica e nem no voto impresso. Então, me parece esses os destaques. E eu também destaquei uma coisa aqui da sua fala, que são as regras específicas. O TSE tem que... Porque a gente está falando em PEC, aprova ou não aprova o voto impresso, mas o TSE tem que aprovar regras específicas, como, por exemplo, essa. Quantas vezes o eleitor vai poder anular o voto? Não é isso. E outra coisa, uma coisa é anular o voto que não confere com o voto que o eleitor digitou. Outra coisa é o eleitor mudar de ideia. Eu mudei de ideia e eu quero votar em outro, então vou anular esse para fazer um novo voto. Quer dizer, isso tem relação com as filas que você mencionou, e eu achei importante isso da sua fala. Então, vamos deixar isso para uma segunda rodada, só destaquei esses pontos, e já vou chamar a nossa terceira participante, está aqui o mini currículo dela, que é a professora, a doutora Lara Mesquita, doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, atualmente é pós-doutoranda no Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV-CEPESP, é professora no curso de pós-graduação em Ciência Política na FESP São Paulo. Né? Doutora, então, por favor, muito obrigado por ter aceitado o convite da OAB. A senhora tem, então, 15 minutos para fazer uso da palavra nessa primeira rodada, por favor. Muito obrigada, Alberto. Queria agradecer ao Hélio e ao Michel pelo convite muito gentil, e ao Lucas e ao Sina, que me precederam, pelas apresentações e falas muito ilustrativas. Eu não sou uma técnica, né, em tecnologia da informação, em segurança da informação, então eu não vou contribuir com o debate técnico, eu vou contribuir com o aspecto político do debate em torno do voto impresso. Eu acho que um ponto de partida, em geral, que a gente tem que ter é: o processo eleitoral é muito importante, ele é a porta de entrada para a democracia, eleições transparentes, seguras, confiáveis, eleições competitivas, onde o eleitor confia no processo e os participantes reconhecem o resultado, é o marco inicial para a gente ter uma democracia saudável. Democracia não se resume a eleições, mas não existe democracia que prescinda de eleições, não no mundo contemporâneo, onde a gente vive atualmente. Nesse sentido, eu tenho certeza que existe uma preocupação por parte de alguns políticos e da própria Justiça Eleitoral em estar constantemente aperfeiçoando o processo eleitoral e o processo de votação e apuração para garantir que esses princípios sejam seguidos e que a sociedade possa estar sempre confiando no processo eleitoral. Então, o que eu quero dizer é o debate sobre o voto impresso, sobre aperfeiçoar o nosso sistema de votação, e se isso passa por incluir impressoras ou pensar em tecnologias de blockchain, ou seja lá o que for, esse debate é bem-vindo e precisa ser feito. E a gente não pode simplesmente fechar a porta, interditar e dizer, não, o debate não pode ser feito. O nosso processo eleitoral ele é seguro e a gente não tem que discutir isso, e a gente tem que confiar no TSE, e o TSE faz as auditorias, ele abre para a sociedade os testes, e a gente tem que confiar nisso e encerrar esse debate. Eu nem acho que é esse o posicionamento da Justiça Eleitoral, não estou dizendo isso. Mas a gente tem que entender qual é a pertinência
como este debate está sendo apropriado por algumas figuras políticas relevantes, dentre elas o presidente da República. Né? E é nesse aspecto que eu entendo que eu posso contribuir. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é se existem evidências de que nós temos fraudes eleitorais. Até onde eu acompanho, tudo que eu leio, e mesmo em outros fóruns de debate que eu já tive, né, que eu já vi o Lucas falar, ou outros especialistas de segurança da informação, e testes que nós fazemos na ciência política, que digamos, não são tão detalhados, porque são testes em que a gente pega o resultado da eleição já totalizado e olha, busca padrões de fraudes, a gente não tem nenhuma evidência de fraude. Nós tivemos 2 denúncias de fraude mais robustas nos últimos anos. Existem denúncias do tipo: o mesário foi lá e votou no final do processo pelos eleitores que não compareceram. Isso, todo o procedimento que a Alcina apresentou para a gente, permite auditar isso. Eu tenho lá 30 votos nos últimos 5 minutos do processo eleitoral. Né? A introdução da biometria é uma tentativa de limitar este tipo de fraude, que é uma fraude humana e localizada, e que, por mais que a gente queira um processo 100% seguro, é uma fraude que dificilmente vai alterar o resultado de uma eleição presidencial. Claro, pode alterar o resultado de uma eleição para vereador, onde um vereador é eleito com 4 ou 5 votos a mais do que o outro. Mas ele não vai alterar o resultado de uma eleição para presidente ou governador. Né? Então, acho que esse é um aspecto. Nós não temos evidências de fraudes robustas que alterem o resultado da eleição. De onde eu falo da ciência política, tem 2 cientistas políticos americanos, o Bernard Beber e a Alexandra Sacco, que propuseram testes estatísticos que são os mais replicados. Eles foram feitos no Senegal e na Nigéria, e a gente já replicou isso lá no CEPESP para as últimas eleições brasileiras, que buscam padrões de alteração em busca de identificar evidências de que pode ter alguma fraude no processo eleitoral, né? O sistema está fraudado. E isso, nós não temos essas evidências. O Lucas pode até me complementar depois. E, de novo, o fato da gente não ter fraude não significa que a gente não deva fazer o constante debate para aperfeiçoar e sempre melhorar as nossas camadas de segurança e garantir que as eleições sejam seguras. Mas a questão aqui nós temos alguns atores políticos que, a despeito de não ter nenhuma evidência de fraude, estão dizendo: eu não confio no resultado das eleições. Isso não começa com o presidente Bolsonaro, nós sabemos disso, isso começa com o PSDB em 2014, ou pelo menos ganha visibilidade nacional com o PSDB, o que não é algo menos grave, porque a gente tem que pensar que antes do começo eu estava até conversando com o Hélio, que nas últimas semanas a gente tem discutido no meu grupo de estudos da GV um livro do Adam Przeworski, que é Why Bother with Elections? Né? Por que se preocupar com eleições? E uma das coisas que o Przeworski bate muito é importante que o perdedor reconheça o resultado da eleição. Então, um partido que foi vitorioso, né, que por esse sistema eleitoral elegeu o presidente 2 vezes, quer dizer, na primeira vez ainda estava em implementação, mas na segunda vez já era o sistema completamente implementado. Elegeu governadores, viu a alternância de poder, está dizendo: eu não confio mais nesse sistema de votação. E, mais recentemente, o presidente. Em nenhum dos 2 casos foram apresentadas provas de que existe alguma evidência que subsidie essa desconfiança. Então, acho que isso é importante. E a segunda coisa é entender qual é a ação política o interesse político
que mobiliza o presidente da República quando ele lança essa campanha e mobiliza atores políticos muito importantes. E quando eu digo mobiliza atores políticos, ele está mobilizando deputados e senadores. O presidente tentou mobilizar a própria Polícia Federal nesse sentido, e a gente já sabe que partiu uma decisão da chefia da Polícia Federal para que todos os delegados investigassem, fossem atrás, fizessem uma busca ativa de possíveis denúncias de fraudes em sistemas eleitorais, sendo que essas denúncias não chegaram por motu próprio à Polícia Federal, e saiu uma pesquisa muito interessante nessa semana que mostra como policiais militares nos estados vem gradativamente se apropriando do discurso da desconfiança do nosso sistema de votação. E a gente sabe que essa é uma base, é um extrato da sociedade que é muito próximo ao presidente, muito atento ao seu discurso. Então, por que o presidente faz esse tipo de mobilização, né? Existem dois caminhos possíveis aí para a gente entender. O primeiro o presidente não acredita que ele é capaz de vencer uma segunda eleição justa e livre e competitiva. E ele precisa, de antemão, desacreditar o sistema. Porque se eu desacredito o sistema de antemão, não importa qual é o resultado. Eu só reconheço o resultado se eu for vitorioso, senão eu não disse que esse sistema estava corrompido, a gente não vai aceitar o resultado porque a gente não acredita nele. E isso tem que ser construído ao longo do tempo. A outra alternativa o presidente não tem nenhum compromisso com a democracia e simplesmente quer colocar mais uma pedra no aspecto de desconstruir a confiança nas instituições, a democracia e no processo eleitoral, que é algo tão importante e fundamental. Não existe democracia sem eleições, como eu disse agora no começo, né? Então, o presidente pode estar sendo movido por esses dois motos ou só por um deles. E por que é relevante que seja o presidente que esteja fazendo esse discurso? E aí eu vou pedir licença a vocês para voltar ao Adam Chevosky, porque uma das coisas que a gente aprende lendo esse livro do Adam Chevosky, quer dizer, não aprende só lendo esse livro do Adam Chevosky, mas que ele sumariza no livro dele, a primeira coisa é a seguinte: uma vez que você ganha o poder, você vai fazer de tudo para se manter no poder. E uma vez que você controla o poder, você tem instrumentos que a oposição não tem. E um dos instrumentos que você tem à sua disposição é tentar impactar as regras do jogo e a forma como as eleições acontecem. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria política pode decidir quem pode votar e quem não pode votar, e como vai ser o processo de votação. Então, tem estado americano onde, se você é fichado pela polícia, você é proibido de votar. E a gente sabe que isso é uma estratégia de conservadores para impedir que eleitores negros possam votar. Bom, no Brasil nós resolvemos isso há quase um século atrás, com a instituição da justiça eleitoral e do voto obrigatório e da centralização do cadastro eleitoral fora do corpo político. Mas o que o presidente está tentando fazer neste momento é fazer uso da sua base, né, da sua força política para construir uma maioria e alterar as regras do jogo para fortalecer um argumento seu, que é o da desconfiança da democracia. Porque o presidente sabe que, ainda que seja aprovado o voto impresso, assim como o Alberto colocou e a Alcina colocou, vai ser muito difícil que a gente consiga implementar isso em 100% das urnas, faltando um ano ou um pouquinho mais de um ano para as eleições, né? Por conta de todos os critérios técnicos que o Lucas e a Alcina colocaram aqui para a gente, por conta de todas as decisões
de regulamentação, que a Alcina falou para a gente, como quantas vezes o eleitor pode, né, ir reimprimir o voto, e porque o voto impresso abre margem para o tipo de questionamento que o presidente quer fazer, que é questionar o processo de alguma e conseguir uma recontagem e tumultuar o processo da recontagem, seja colocando fogo no lugar onde estão os votos para não permitir que a contagem seja feita, seja incluindo atores que roubem os papeizinhos na hora da contagem, seja com eleitores que digam que a urna está viciada, eu digito 99, só aparece 93 no papel, sendo que não é isso que está acontecendo, né? Essas são a adoção do voto impresso permite que o presidente fortaleça a sua estratégia, que ele tenha mais mecanismos à sua disposição para desacreditar o processo eleitoral. Ele entende que hoje, com a urna eletrônica tal como ela está, a ação de desacreditação é limitada e que o voto impresso, a adoção do voto impresso vai lhe possibilitar novas opções, novas margens de manobra nesse processo de desacreditação. E aí, enfim, eu poderia voltar no Chevosky e falar um pouco mais sobre como a gente vê isso acontecendo em alguns países do mundo, né? E é muito mais, normalmente é mais comum que a gente veja a oposição desacreditando o processo eleitoral, porque a oposição ela entra numa competição eleitoral em processo de desvantagem. O excepcional aqui é que não é a oposição, é a situação. Então, eu vou concluir, eu não controlei o meu tempo, estou com medo de já ter esgotado. Vou pedir desculpas a vocês, porque eu realmente não tenho condições de contribuir com o aspecto técnico do debate, mas eu entendo que a gente não pode fazer este debate técnico dissociado da contextualização política, porque não é por acaso que nós estamos fazendo esse debate hoje, nesse momento, né? E reforçar o meu ponto, não é que o debate não possa ser feito, ele não só pode, como ele deve ser feito, e a gente deve ter a preocupação constante em aperfeiçoar, em atualizar, em ter um sistema eleitoral cada vez mais seguro que garanta que a sociedade confie no resultado da eleição. A gente só precisa ter muito cuidado com o joguete político que está sendo feito em torno disso. Obrigada, eu encerro aqui. Obrigado, Lara. Fique tranquila, porque o objetivo da OAB é justamente promover o debate das várias áreas e searas do conhecimento, né? Então, quem tem capacidade de contribuir tecnicamente faz isso, quem tem capacidade de falar filosoficamente, dentro da área da política, como é o seu caso, a ideia da OAB é essa. Então, fique, por favor, bastante tranquila. E aí, anotei aqui algumas coisas que eu achei relevante da sua fala para trazer para o debate. Por exemplo, quando você fala que não é fechar a porta para o debate, eu achei importante, porque sempre é possível o aperfeiçoamento do sistema. Então, se a gente tem 20, 30, 50 propostas e a gente puder aproveitar algumas delas para melhorar a confiabilidade do sistema, eu acho que isso é plenamente válido dentro desse debate necessário. Não adianta o ministro Barroso dizer a urna eletrônica é inexpugnável e ponto, acreditem em mim, que eu sou uma pessoa honesta e correta e acabou. Eu acho que não. Dentro, eu anotei da outra vez, nós somos 148 milhões de eleitores, então 148 milhões de eleitores merecem uma explicação melhor do que essa. Acreditem em mim, porque eu sou honesto, sou bonitinho. Precisa mais do que isso, né? Então, o debate é necessário, eu achei importante destacar isso da sua fala, professora Lara, desculpa. Outra coisa que eu anotei aqui, né? Evidência de fraude. É verdade, nesses 25 anos não houve nenhuma evidência de fraude. Eu vou trazer aqui uma fala do presidente do TRE aqui de São Paulo, desembargador Nevo Campos, quando participou da outra vez numa conversa aqui, né, uma webinar sobre a urna eletrônica, quando alguém perguntou para ele foi observador eleitoral, Lara, e perguntaram para ele lá na Alemanha, por que a Alemanha adotou o voto eletrônico, a urna eletrônica, e depois voltou atrás? Por que isso, né? Resposta que ele teve, e ele dividiu conosco aqui, resposta de uma funcionária lá do governo alemão. Duas coisas. Primeiro, a gente não quer gastar essa montanha de dinheiro
porque não há necessidade, a gente não tem fraude aqui, então para que gastar dinheiro com isso? E o segundo raciocínio, né? Não é da sociedade alemã buscar fraudar, ter vontade de ganhar a eleição roubando, né? Ou passando o outro candidato para trás. Não é da filosofia do pensamento alemão, então para que a gente precisa ter urna eletrônica e gastar dinheiro com isso? É por isso que eles voltaram, foi essa a resposta que teve o desembargador Neville Campos. Achei importante isso da fala dele, tem relação com isso que você falou também. E, finalmente, eu vou destacar, você foi a primeira que falou na nossa tarde de hoje da biometria, né? A biometria é um dos itens, é uma das camadas de segurança que também vem, não está implementado 100% ainda, porque não deu tempo, a gente não usou ano passado por causa da pandemia, mas é mais um elemento, mais uma das camadas de segurança que vai contribuir com o sistema da urna eletrônica. Então, esses são os destaques que eu anotei aqui da sua fala, Lara. Dentro da programação dos nossos trabalhos de hoje, nós vamos, então, todo mundo cumpriu o prazo, nós estamos com um bom tempo, a gente vai ter, então, uma segunda rodada, e aí fazendo o apanhado geral de tudo que foi falado, que agora todos ouviram todos, começando pelo Lucas, mantendo a mesma ordem, mais considerações, Lucas, em torno de 5, 10 minutos, e agora eu vou fazer uma provocação concreta para você, além daquelas outras que eu deixei no ar, né? Lucas, você é o técnico aqui da nossa tarde. Eu quero ganhar a eleição ano que vem para presidente da República. Eu, Alberto Rolo, quero ganhar do Bolsonaro, quero ganhar do Lula. Quero contratar você. Como é que nós vamos fazer para eu ganhar a eleição, Lucas? Na prática. Não vamos falar de teoria. Eu quero para a gente poder ensinar o eleitor na prática como nós vamos fazer. Entendida a sua fala, é só eu manipular o software que está tudo resolvido. Mas é só isso. A gente tem 30 camadas, 30 itens de segurança. Eu quero ganhar a eleição. Lucas, quero contratar você. Como é que faz para eu ganhar a eleição? Como é que faz para eu praticar essa fraude na prática? Certo. Primeiro, eu só vou voltar num ponto que você tinha falado sobre o prazo, que eu acho que é uma questão fundamental que diferencia qualquer pessoa que quer realmente melhorar o sistema de uma pessoa que está usando esse discurso de uma forma para fazer política mesmo. Não dá para a gente fazer uma implementação de voto impresso que seja confiável em um ano. O último país que eu sei que fez um processo completo, que fez essa adoção, foi a Índia. Eles gastaram 8 anos para fazer esse processo, com vários testes em várias eleições. Então, assim, é um processo para a próxima década. Não é uma coisa que pode ser pensada. Se você tem uma eleição... Para mim, travou você, Lucas. Para mim também. Bom, vamos esperar aí 30 segundos. Se não voltar o Lucas, a gente ajuda no raciocínio. Vamos seguindo a ordem. Doutora Alcina, vamos lá. A mesma, porque o Lucas não voltou ainda. Vamos lá para a gente ganhar tempo. Eu deixo esse mesmo desafio. E aí, aproveitando a sua experiência desses 15 anos só na Secretaria de Controle lá, de Informática do TRE, eu quero ganhar a eleição. Você não tem mais compromisso agora, não é mais servidora da Justiça Eleitoral, Alcina. Eu quero ganhar a eleição. Como é que é possível fraudar todo o sistema no Brasil inteiro para eu ganhar a eleição do Bolsonaro e do Lula, Alcina? Eu acho que nessa linha do que o Lucas está dizendo, né, a dificuldade de se implementar isso para essa próxima eleição é muito difícil, não é falta de dinheiro, mas é falta de toda uma logística de equipamento, de montagem, de recebimento, de distribuição. Agora, com a urna eletrônica, não, nós temos aí, como você mesmo disse, as 30 camadas de... Nós temos as 30 camadas de segurança da urna eletrônica. Opa, ele voltou aí. Quer completar? Só um pouquinho, Lucas. Eu dei a palavra para a Alcina, para você voltar, a gente retoma do seu raciocínio, tá bom? Vamos lá, vamos continuar, Alcina, vamos lá. Então, nós temos na urna eletrônica hoje 30 camadas de segurança da urna. Nós temos como auditar esses votos. Que forma de fraudar? Difícil te dizer. O que eu sinto é o seguinte: nós temos, com a biometria,
ainda não está terminada a biometria. Por quê? Porque a comparação, né? A biometria, nós não conseguimos terminar de captar toda a biometria do eleitorado do país. Por quê? Porque é um processo longo, é um processo difícil. São Paulo, sempre foi uma preocupação, como é que você vai juntar, nem você colocar todo mundo lá no estádio do São Paulo, você não consegue fazer. Então, isso vai passo a passo. Então, são seguranças, são coisas que vão sendo implementadas aos poucos, vai sendo melhorado, as vulnerabilidades que vão sendo encontradas nessas auditorias que são feitas anualmente e que são chamados os partidos, OAB, Ministério Público, ABIN, Exército, todo mundo que vai lá e diz e verifica o que já aconteceu, o que já foi encontrado de vulnerabilidade foi corrigido. O TSE corrigiu isso e, de novo, chamou os técnicos para verificar se aquilo tinha sido colocado. E aí aconteceu a eleição de novo. Então, a gente vai... todo ano, o sistema vai sendo melhorado, sem dúvida nenhuma. Alcina, vou aproveitar esses 10 minutos, então, né, que cada um vai falar novamente. Tem algumas perguntas aqui que a gente está recebendo pelo chat. Me parece que o Carlos Rocha mandou várias perguntas, até me parece que ele é técnico, e eu vou passar para você pelo menos uma ou duas dentro da sua experiência. Ele pergunta, por exemplo, por que o TSE não usa o ISO 27001 para efeito de auditoria, para efeito de auditabilidade da votação? Por que o TSE simplesmente não usa o ISO 27001? Eu sei que essa é uma parte técnica, mas me parece que seria mais um motivo, e o Lucas pode falar disso depois também, mais uma segurança, né? Mais um elemento de segurança. Esse é um, ISO 27001. E outra ideia que eu já ouvi aqui nos nossos debates da comissão eleitoral, se a gente adotasse o certificado digital, para cada um votar com o seu certificado, e aí o eleitor teria a tranquilidade, a segurança de que o voto dele teria sido contabilizado, né? Não individualizado, mas contabilizado, seria uma garantia. Mas em relação ao uso do certificado individual, me parece que o problema aí é o custo individual para o eleitor carente, né? Para o eleitor ter dinheiro, ter condições de utilizar esse certificado individual, que tem um custo, a não ser que a Justiça Eleitoral ou o Poder Executivo fosse dar um certificado para cada cidadão. Não sei se é um projeto para daqui a um tempo. Você pode acrescentar alguma coisa sobre isso, Alcina? Eu peço perdão, mas eu não sei. Eu vou passar para o Lucas para ele poder dizer sobre essa 27001. Eu não, ISO 27001, que eu não conheço, realmente não posso falar sobre ela. Agora, é o que você falou, já na certificação digital é muito difícil que você obrigue que todo eleitor tenha um certificado digital para votar. Ou a Justiça Eleitoral assume isso, ou... né? Obrigado, Alcina. Então, vamos voltar. Lucas, você estava falando do problema do prazo, né? Do tempo que a gente tem para implementar em 100% o voto impresso. Abrindo parênteses, já deixo o gancho para a Lara. Isso vai alimentar um discurso político de Sua Excelência, o nosso presidente. A hora que ele tomar, pede que não dá tempo. Não dá tempo não por má vontade e nem por falta de recursos. Mas você está falando, Lucas, por falta de tempo de implementação. Por favor, continue, Lucas. E de prazo principalmente prazo para testes, porque quando a gente se a gente inserir as impressoras, a gente vai aumentar um pouco a complexidade da urna, e qualquer aumento de complexidade precisa ser testado exaustivamente para a gente ter a redução da quantidade da possibilidade de erros. Só para falar, o Carlos Rocha ele não é só técnico, como ele que está falando aqui, ele não é só técnico, como ele é da equipe que desenhou a urna eletrônica, a primeira urna eletrônica em 96. Então, ele conhece muito do riscado. E só terminando o comentário que você tinha feito, né, sobre você quer ganhar a eleição como você faz. O que provavelmente é o jeito mais barato de você fazer isso é você investir em propaganda e construir uma imagem boa sobre a sua pessoa para ganhar a eleição dessa forma. Porque realmente o processo de
sabotar uma eleição com a urna eletrônica intencionalmente, a partir de um ataque, vai ser muito caro, você vai ter que contratar muito mais pessoas do que eu. Possivelmente você vai ter que contratar uma agência de segurança que seja grande e que atue internacionalmente. Então, quando a gente fala sobre risco de fraude, e pode ver que não é nem o mote de quem é da área de segurança. O maior medo que a gente tem é uma modificação que não foi intencional, foi um erro que não foi detectado a tempo e que causou uma modificação no resultado da eleição. A pergunta é quantos votos não serem computados corretamente seria ok? É uma pergunta muito difícil. Então, quando a gente fala que a gente quer ter independência do software, é exatamente isso. É que se tiver algum problema no software, seja ele causado por um agente externo, seja ele causado por um erro que estava lá e ninguém percebeu e ele aconteceu durante a eleição, a pessoa consiga verificar isso antes. Então, a pessoa chegou lá e digitou um número, e na hora que imprimiu exatamente o número que ela digitou, depois que aquilo está impresso, aquilo não é alterado mais, não importa mais o software. Então, se ocorrer algum erro depois daquele momento, a pessoa tem a segurança de que o software não tem como influenciar mais o voto dela. Diferente do software, depois que a pessoa viu ele na tela, ele ser gravado na memória da urna eletrônica. Se acontecer um erro ali, e esse erro pode acontecer por diversos motivos, assumir que o software da urna não tem erros seria um absurdo sem tamanho. Mas então, assim, depois que a pessoa viu o voto dela na tela e clicou confirma, o voto dela vai ser escrito na urna, não tem como ela verificar se aconteceu ou não algum erro. Então, quando a gente fala de que a gente precisa melhorar isso na urna, a gente precisa trazer a independência de software para a gente trazer essa confiança para o eleitor de que é impossível que qualquer problema no software altere o resultado final da eleição. E isso é quando a gente falava de urna de segunda geração, que é uma discussão de 10 anos atrás. Atualmente, a gente já tem a discussão das urnas de terceira geração, que já tem uma nova camada de segurança, que vai um pouco além do fato da pessoa poder ter a confiança de que o voto dela não pode mais ser alterado pelo software, e ela tem uma confiança de que ela consegue conferir se o voto dela foi usado na contabilização do final. E então, assim, hoje em dia, a gente da área técnica, a gente dificilmente discute a necessidade de impressão do voto. Essa é uma discussão já muito vencida na nossa área. Já é a melhor forma que a gente tem até agora. O Carlos Rocha tem uma segunda arquitetura interessante para também conseguir a independência do software que a gente precisa, que seria criar uma urna de segunda geração com uma outra estrutura. Mas essa é uma discussão que já foi superada. A gente já está tentando trazer uma outra camada de segurança, que é como a pessoa consegue verificar se o voto dela está presente na contabilização final, sem ferir o sigilo do voto, que claro, seria um absurdo a gente sugerir que a pessoa levasse o voto para casa. Mas é possível ela levar um comprovante que ela usa para verificar, mas que o comprovante em si não contém o voto dela. É uma coisa que tem muita gente trabalhando. É nesse ponto que a gente está trabalhando na ponta da tecnologia. Então, mas eu, de novo, recomendando para caso você queira ser presidente. Primeiro, eu acho que 2022 é muito perto. Se o Luciano Huck desistiu, Alberto, eu acho que você também não tem chance. Mas talvez para montar ali para 2026 e tal, a gente filiar um partido, começar um processo. Não, mas vamos lá, Lucas. Eu quero da maneira mais fácil, né? Eu quero justamente fraudando, porque a ideia que algumas pessoas dão é que isso é muito fácil, é muito simples, e você respondeu objetivamente que não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Só vou fazer a correção: a hora que você identificou o Carlos Rocha, então eu tinha razão, ele é técnico mesmo, e você identificou. Ele só falou aqui no chat, eu vou fazer a correção, que a sugestão, então, uma das ideias não é a adoção do token, né, do certificado individual para cada eleitor, e sim por urna eletrônica, para cada urna eletrônica. Essa foi uma das ideias, então eu fiz a correção aqui, viu, Carlos? E aí vamos ouvir a doutora Lara.
Doutora Lara, eu vou fazer a minha provocação com a ajuda do doutor Hélio. O doutor Hélio mandou aqui uma mensagem do O Globo, essa é a fonte, o site, a fonte, né, do Globo, dizendo que o presidente, segundo a notícia, o presidente Bolsonaro teria dito que ele não tem que apresentar provas. Está escrito aqui, entre aspas, não tenho que apresentar provas, segundo o presidente Bolsonaro. Então, eu acho que isso é a provocação política para você, Lara. Então, é simples assim, a gente vai lá e diz, eu fui roubado, vou ser roubado. Ontem, expressamente, ele falou na live que o STF, é o que eu falei, né? Já falei aqui hoje, o STF soltou o Lula para ele roubar na urna eletrônica e vencer a eleição. Foi o que o presidente Bolsonaro falou ontem. Então, agora ele está dizendo que ele não precisa apresentar provas. Então, é simples assim, esse é o discurso vazio. Eu anotei aqui alguma coisa que o Lucas falou também, professor Lara, mas acho que você também pode me ajudar a falar isso. Eu assisti uma das sessões da comissão, né, da PEC, e ouvi hoje o deputado Aécio Neves falar daquela eleição de 2014, que o Lucas mencionou também. Naquela intervenção que ele fez na comissão, eu ouvi com atenção, ele disse, olha, os técnicos, e aí o Lucas mencionou o relatório que foi feito, não, segundo o Aécio, né, não apontaram fraude, foi feita fraude. O que os técnicos reclamaram é de falta de transparência no sistema, né, que são coisas diferentes. E aí o Aécio Neves, inclusive, falou naquele dia na comissão que ele é contra a impressão do voto. Então, alguém que supostamente foi vítima de uma grande fraude, como mencionou a Laura, também é contra o voto impresso, porque confia no sistema atual do jeito que ele está hoje. Então, com a ajuda do doutor Hélio, professora Lara, então a gente pode falar mal do sistema da urna, eu fui roubado, o Lula está solto para ganhar a eleição e fica por isso mesmo? É esse o discurso? De novo, assim, a gente volta, esse é um discurso de quem não entende o princípio da democracia e não aceita a existência de oposição, né? Que é uma das coisas, sei que eu estou sendo repetitiva hoje, mas é uma das coisas que o professor Adam Przeworski aponta no livro dele, que o incumbente, o detentor de mandato, uma das coisas que ele pode fazer para fraudar a democracia, desestabilizar a democracia e desacreditar o sistema eleitoral, quando ele não consegue desacreditar o sistema eleitoral, é inviabilizar a oposição, seja criminalizando a oposição, né, eu posso criminalizar de maneira a não a tornar aquele partido ilegal, ou na tentativa do discurso, que é o que o presidente Bolsonaro está tentando fazer. O que a gente vai ter que entender hoje, o parlamento brasileiro ele é um parlamento de maioria conservadora, e, de uma maneira geral, é um parlamento relativamente alinhado com posições conservadoras do presidente da República, né? E os presidentes dos partidos fizeram uma sinalização muito importante na última semana de que eles não aprovariam o voto impresso nesse momento, que isso não vai passar e que eles não vão aprovar isso. Então, uma vez que a lei não é aprovada e o TSE não tem que se posicionar sobre a inviabilidade técnica e nem o Supremo tem que entender, tem que avaliar se a emenda constitucional fere alguma cláusula pétrea ou não, em quem que o presidente vai colocar a culpa. Se ele vai jogar a culpa sobre todos os partidos que estão presentes no parlamento, é isso, ele está tentando desacreditar a própria democracia. E aí, né, assim, ele não tem o ônus da prova. O ministro do TSE disse recentemente que ele tem o ônus da prova, que se ele está dizendo que o sistema, quando você denuncia que o sistema não é crível, e vamos lembrar que não é uma pessoa qualquer, não é um cidadão qualquer que está no meio da rua gritando ou que está fazendo um post na sua página do Instagram, é o presidente da República, que foi eleito sobre esse sistema, presidente da República, que antes disso foi eleito deputado federal diversas vezes e que elegeu 3 dos seus 5 filhos sob esse sistema eleitoral.
né? Assim, sobre essa forma de votação. Um deles foi eleito senador, o outro deputado federal e o outro vereador. Então, assim, se o presidente da República pode desacreditar uma instituição tão essencial para a democracia quanto o processo eleitoral, sem ter que apresentar nenhuma prova, eu não sei. Assim, então, a gente não tem muita resposta para isso, porque ficamos de pés e mãos atadas. Eu entendo que não, que ele tem, mas o problema disso tudo é mais profundo, né? Não é o que o TSE vai falar ou o que nós aqui nessa reunião vamos entender. É o quanto isso cria de desconfiança na sociedade e quais são as forças que o presidente está mobilizando. E tem uma preocupação séria quando o presidente está incultando uma desconfiança no processo, no processo eleitoral. Em quem detém o monopólio da força, a gente pode estar justamente caminhando para eleições. As eleições são uma maneira de resolver conflitos políticos de forma pacífica. Esse é o grande mérito da eleição. A gente não precisa mais ir para a guerra, não precisa adotar a violência para resolver todos os conflitos políticos. E eu reconheço o resultado da eleição porque eu sei quando vai ter uma próxima eleição e eu sei que eu tenho chance de ganhar. Eu sei que a alternância de poder é uma coisa real, não é só uma promessa, ela acontece. Então, eu não concordo com o governo de plantão, mas eu sei que eu posso ganhar na próxima vez. O que a gente está caminhando é para uma mobilização de desconstrução completa da... Se isso vai mesmo acontecer, Lara, não sei, não tenho provas, mas a gente está vendo uma tentativa de mobilização de quem detém o monopólio da força para desacreditar a principal instituição da democracia, que é o processo eleitoral. E aí né, quando isso está desacreditado, o caminho para resolver o conflito político é a violência, é a força. E eu espero que a gente não chegue nesse ponto. Então, assim, se o presidente e se os deputados e senadores têm compromisso com a democracia, ele deveria pensar sobre isso quando ele faz esse tipo de acusação. O que os presidentes de 11 partidos declararam na última semana foi isso. Nós não temos evidências, nós temos confiança no processo eleitoral, isso não quer dizer que a gente não tenha que debater, que ele tenha que ser aperfeiçoado, mas não dá para fazer isso de afogadilho para daqui a um ano. Então, assim, neste momento, não vamos aprovar, porque não vamos dar essa brecha para o presidente, porque não queremos caminhar para uma ruptura de eleições como mecanismo de solução de conflito para o uso da força. E eu espero que eles sejam bem-sucedidos e que o conflito se resolva na esfera política. Ao não aprovar a PEC, que isso esvazie o discurso do presidente, já que quem não vai aprovar a PEC são os mesmos parlamentares que dão a sustentação na aprovação da reforma da Previdência, da reforma administrativa, que não aceitam o pedido de impeachment contra o presidente. Então, é a sua base de apoio política. Pois bem, obrigado, doutora Lara. Eu deixei a doutora Alcina numa saia justa, na nossa programação, a gente tem aí 1 minuto de considerações finais de todo mundo, mas eu vou voltar, já que eu deixei a doutora Alcina em saia justa, eu vou voltar então com o Lucas. Lucas, rapidamente, eu também quero saber o que é o ISO 27001 que o Carlos Rocha falou. Explica para a gente, então, porque eu também quero aprender o que é. A ISO 27001 é uma ISO específica de segurança da informação, que fala, se não me engano, 27001 é a que especifica como tem que ser feita a auditoria de sistemas de informática. E o ponto principal é que a auditoria não pode ser feita pela mesma entidade que desenvolveu o sistema. Então, é a questão de que... E isso vai aparecer várias vezes sempre que tem esse comentário sobre o TSE, né? O TSE ele centraliza o sistema eleitoral
de uma forma que todo o poder reside no próprio TSE. Então, ele desenvolve o software, ele faz a auditoria, ele controla o processo de auditoria. Então, todo o procedimento fica no próprio TSE. Então, isso acaba não sendo uma prática muito boa de auditoria. O ideal seria que ele fornecesse o código-fonte e as máquinas e os registros eletrônicos do voto para uma entidade externa e que essa entidade fizesse auditoria de forma totalmente independente e sem o TSE ter nenhum poder sobre como está acontecendo aquilo. Isso vai acontecer nos testes públicos de segurança também, né? O TSE define um prazo, coloca as pessoas ali numa sala que tem o acesso que elas vão ter acesso à urna, ao software da urna, para fazer o procedimento ali dentro. Então, isso é sempre uma coisa muito que o TSE detém bastante ou todo o poder do sistema. E quando a gente quando a gente comenta de que isso deveria ser distribuído, né, uma das coisas que eu acho que deveria ser o primeiro passo e o que eu acho que deveria ser a primeira coisa que deveria ser feita sobre a melhoria do processo da eleição do Brasil, o TSE tem que fornecer o código-fonte do programa que roda nas urnas. Isso deveria ser público e acessível por qualquer pessoa. A gente não deveria ficar restrito a ter acesso a esse código em semanas específicas que o TSE decide dar acesso a algumas pessoas. Isso deveria ter laboratórios em todas as universidades que têm curso de engenharia da computação dedicados a olhar esse código, porque ele é essencial para o funcionamento da sociedade brasileira, porque a eleição brasileira é feita através desse código, então ele deveria ter o máximo de pessoas olhando o máximo de tempo possível para esse código para tentar melhorar ele, achar problemas e identificar esses problemas e reportar para o TSE para poder melhorar. Então, eu acho que quando o Carlos trouxe a ISO 27001, eu acho que o ponto que ele quis fazer era esse. Se eu tiver errado, depois ele vai me corrigir lá no chat. Então, vamos lá. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Então, é isso. Me parece que dentro da programação a gente está com o tempo adequado. A ideia agora é cada um fazer aí 1 minuto das suas considerações finais e depois eu volto para fazer o nosso encerramento. Não sem antes notar que a gente está aí com dezenas de participantes e diversas questões, tem gente de vários estados fazendo perguntas, eu não consigo colocar todas as questões, eu vou pedir para o pessoal da assessoria da OAB depois encaminhar por e-mail, né, para os nossos palestrantes, e na medida do possível cada um vai dando as suas respostas, né? Então, vamos começar. Vamos manter a segunda ordem que a gente fez, depois que o Lucas caiu. Vamos começar com a doutora Alcina, para suas considerações finais, doutora, por favor. Está sem o som, doutora. Desculpe. Então, nossa votação eletrônica, a questão da fraude que você tinha falado, nós temos todas aquelas assinaturas digitais, tem os códigos criptografados, tem as cerimônias todas que são feitas para verificação dos sistemas da urna. Então, para que isso seja fraudado, é preciso realmente muito tempo, é preciso gente muito competente como o Lucas, assim, na área dele, e isso não teria tempo para fazer durante o processo da eleição. Mas, de qualquer forma, eu acho que todos deveriam mesmo, quem tem a capacidade de participar do teste de segurança da urna, que é feito 1 ano antes, e digo que se tiver que ser implementado, se for aprovado, o TSE vai implementar, sim, o voto impresso. Obrigado, doutora Alcina. Lucas, vamos manter a ordem. Suas considerações finais, por favor. Bom, queria agradecer primeiro pelo convite para o evento e pela oportunidade de falar. E eu acho que, para encerrar, eu acho que o mais importante é que a gente mantenha a relação entre o que é discutido na academia
principalmente pelo pessoal de segurança da informação, e o que é feito na sociedade, né? A gente acabou tendo um descolamento gigante. A gente está discutindo na academia um certo conjunto de problemas, e na sociedade quando esses problemas aparecem para ser discutidos, eles vêm de uma forma totalmente atravessada. Então é isso que eu tentei fazer um pouco aqui, trazer um pouco essa ponte da onde surgiu esse argumento do voto impresso e por que ele não tem exatamente a ver com o fato de que foi fraude em 2018 ou qualquer coisa assim. Então, trazer esse argumento, trazer o embasamento teórico que veio a levar à adoção de voto impresso em vários lugares. E, inclusive, estou sempre disposto a discutir isso. Então, o pessoal que está nos comentários quiser me procurar, é só procurar Lucas Lago nas redes sociais, vocês me acham, só a gente continua essa conversa. Obrigado, Lucas. Obrigado pela sua disponibilização do seu tempo, né? E eu tenho certeza que a gente aprendeu muito. E vou usar suas palavras, Lucas. Quer dizer, quando você não me respondeu, significa que não dá para fraudar. Eu quero ser presidente, eu seria um bom presidente, mas você não quer me ajudar. Você disse que não dá para fazer isso em pouco tempo ou com muito dinheiro, né? Então, não vai dar nem para o Lula nem para o Bolsonaro fazerem isso para o ano que vem. Professora Lara, suas considerações finais, por favor. Bom, eu queria primeiro agradecer demais pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e aprender com a Alcina e com o Lucas, parabenizar a OAB pela iniciativa, não só deste debate, mas de toda a série, e fazer votos de que este debate sobre o aprimoramento do nosso processo de votação, que ele possa ser feito de maneira mais sensata, menos associada à crise da democracia e mais associada ao que o Lucas colocou aqui, como o aperfeiçoamento do processo e aumento da segurança para a sociedade, em novas oportunidades, com a justiça eleitoral, mas de maneira tranquila e que a sociedade consiga compreender que esse é um processo longo, né? Assim como foi o processo de implementação da urna eletrônica no Brasil, foi um processo longo, o processo de introdução da biometria, o exemplo que o Lucas deu para a gente do processo de introdução na Índia, dessa combinação de um voto eletrônico com impresso, que foi um processo de 8 anos, isso não se dá da noite para o dia. Então, é muito importante que o TSE faça esse debate, esteja aberto a fazer esse aprimoramento, sabendo que a gente precisa de tempo e tranquilidade para fazer isso ao longo do tempo e fora deste contexto de questionamento da integridade das eleições. Nós confiamos no resultado das eleições. A preocupação que eu entendo que o Lucas está colocando aqui nós temos que nos antecipar à possibilidade de uma fraude diminuir esses riscos, né? Eles já são pequenos, nós não temos evidências que eles têm, mas para a garantia da democracia, esse debate precisa ser feito. No meu entendimento, neste momento, nós não temos condições políticas de avançar com isso com a calma e com a seriedade necessária, porque o debate está sendo desvirtuado, mas eu realmente faço votos que a gente possa voltar a isso num cenário de mais tranquilidade, em que o ponto não seja a desconfiança do nosso sistema eleitoral, que é o que o debate político está colocando, mas sim aumentar as nossas camadas de proteção e garantir que a sociedade possa sempre confiar no resultado da eleição. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde. Então é isso. Agora cabe a mim encerrar o nosso evento. Eu vou agradecer mais uma vez ao presidente Caio Augusto dos Santos, que, enquanto presidente da OAB, permite, através da estrutura da OAB, a realização desse evento. Agradecer ao doutor Hélio Freitas Carvalho da Silveira, que é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, que promove o debate, e sempre a ideia do debate é permitir várias ideias, né? Gente que pensa de um jeito, mas gente que pensa de outro também. Acho que isso é a essência da Comissão de Direito Eleitoral. Nós nos preocupamos sempre com o equilíbrio de ideias. No nosso grupo, nosso chat, tem dezenas de advogados e todos nós representamos vários candidatos, vários partidos de todos os espectros políticos, então a gente não fica falando de política porque todo mundo pensa e tem o direito de pensar do jeito que quiser.
A ideia é promover debates, a ideia é trazer esclarecimentos, trazer conhecimento. Essa é a ideia. Hoje nós contamos com a doutora Alcina, a experiência dela no TRE e em outras entidades que ela trabalhou, a professora Lara, com a discussão da ciência política e fazendo abordagem política. No outro evento, eu fiz questão de dizer que não era o caso de fazer abordagem política lá, mas hoje foi sim, e a professora Lara trouxe elementos, o próprio Hélio trouxe notícia nova, né, do presidente Bolsonaro, falando novamente sobre esse assunto. Então, é o assunto da moda, não cansou ainda, só vai cansar a hora que terminar, a hora que tiver resolvido, né? E, finalmente, o Lucas, que eu deixo para o final, que é o nosso técnico, né? Que não disse ainda como eu vou ganhar a eleição, mas eu vou procurar nas redes sociais e ele vai dizer para mim como eu vou fraudar a urna e como eu vou ser presidente, se não for em 2022, 2026. A receita de eu me expor e fazer uma boa propaganda e mostrar que eu sou uma pessoa competente, essa é fácil, essa todo mundo pode fazer. Eu quero ganhar a eleição do jeito que a turma fala que dá para fazer, que é roubando. Não dizem que dá para roubar? Então, vamos ver como é que faz isso, né? Brincadeira, lógico, eu não pretendo ser candidato a presidente da República, não tenho essa pretensão, mas a ideia é trazer casos, soluções práticas e ideias práticas. Muito obrigado às dezenas de pessoas que participaram conosco nessa tarde. Vou agradecer também aos funcionários da OAB, o Davi e a Beth. Sem eles, a parte técnica não seria possível. E muito obrigado pela disponibilização e o comparecimento de todos. Uma boa tarde, um bom trabalho. Tchau, tchau a todos.